Fala pessoal do Canaltech, tudo bem com vocês? Vocês abririam mão de uma câmera frontal para ter 100% display no aparelho? Essa é uma dúvida que já foi respondida com algumas soluções. E a solução do OnePlus é uma câmerazinha que sai de cima. Mas é só isso que esse aparelho tem? O OnePlus 7 Pro ou o OnePlus 7 Pro realmente é muito mais do que uma câmera que sai de cima? É o melhor Android do momento? Confira as respostas agora nessa análise do Canaltech. E antes de qualquer coisa, não se esqueça de sempre, aqui na descrição desse vídeo tem tanto o link da ficha técnica com todos os dados por extenso do OnePlus 7 Pro e de qualquer outro aparelho que você quiser que já passou pelo Canaltech, e o link com os preços atualizados para que você consulte no dia que você está vendo esse vídeo. Assim eu não dou um preço nem muito para trás ou muito para frente. Você consulta e você julga isso conforme você vê esse vídeo. Bom, vamos para o OnePlus 7 Pro. Este é um aparelho com aquela carinha mais premium, justamente porque ele é um topo de linha e, olhando atrás dele, nós vemos que temos mudanças em relação aos outros OnePlus na estrutura de câmeras. Bom, para você que busca um aparelho leve, primeira coisa, o OnePlus 7 Pro não é esse aparelho. Ele pode parecer só mais uma carinha bonita, um aparelho topo de linha moderno, mas aqui dentro, por causa desse truque da câmera, tem bastante coisa a se esconder. Aqui dentro tem um motor para fazer essa câmera funcionar, o próprio componente, e o arranjo dessa máquina por dentro é bem complexo. Inclusive, se você quiser dar uma olhada nesse aparelho por dentro, existe um canal no YouTube chamado Jerry Rig Everything, que é muito bom, e ele desmontou o OnePlus 7 Pro, então dá para ter uma noção melhor de como funciona esse lance da câmera sair de dentro do aparelho. Bom, mas em resumo, isso aqui pesa 206 gramas. Até anotei para vocês aqui algumas informações. Ele tem a frente e a traseira em vidro e a moldura em alumínio. Isso é perceptível com o toque, naturalmente, mas não custa reforçar. Aqui embaixo nós temos uma entrada USB tipo C e não, isso não é uma entrada de cartão microSD, é a entrada do chip. Aqui já fica algumas dicas. O OnePlus 7 Pro ele tem duas limitações que não são bem limitações, são coisas da OnePlus sobre o aparelho. A primeira é que este aparelho não tem entrada para cartão de memória at all e não tem nenhum tipo de conector de fone de ouvido com fio. Você precisa de um fone USB tipo C ou um adaptador que não vem incluso na caixa. Mas daí vem a questão, você não tem uma entrada de cartão microSD, mas tem um armazenamento interno mais rápido de ponta. Legal. Você não tem um conector de fone com fio, mas você tem áudio estéreo, saindo da parte de baixo do aparelho e da frente do aparelho também. São decisões. Sinceramente, se é bom ou ruim, depende do perfil de usuário. Tem muita gente que já não usa mais fone com fio, e quem usa tem adaptador. E olhando o corpo do OnePlus 7 Pro, nós temos um detalhe meio importante e interessante. Eu citei o canal do Jerry Rig Everything para vocês, justamente porque além da abertura desse OnePlus, ele indicou alguns sinais de vedação à prova d'água, para que ele seja resistente à água, enfim. Inclusive, essa câmera que sai do corpo do aparelho tem anel de isolamento em volta dela e todas as partes dele. Porém, a OnePlus não classifica ele como a prova d'água. Então você não está levando um telefone que a fabricante diz ele é IP67, IP68, pode mergulhar na água. Não. A OnePlus diz que, abre aspas, ele resiste à água em condições ideais de testes deles, fecha aspas. Então ele não é a prova d'água, mas ele pode molhar. De qualquer forma, não é uma questão da OnePlus não honrar a garantia com água dela. Nenhuma fabricante honra a garantia com água. Todas elas, Apple, Samsung, qualquer marca que você imaginar que tem telefones à prova d'água ou resistentes à água, tem uma cláusula que diz: danos à água não estão cobertos na garantia. É a prova d'água, mas não molha. Bom, mais um aparelho nessa categoria. Muito bem, nós temos uma câmera que sai do corpo dele justamente para entregar só tela. Mas é uma tela de boa qualidade? Resposta sim. A OnePlus se superou nessa tela. Não que seja a tela mais inacreditável do mercado, mas dentro da linha OnePlus, essa é a melhor tela já colocada num telefone OnePlus. Então o OnePlus 7 Pro tem um ótimo display de referência para você que gosta da marca. Ó, um detalhe.
A tela dele tem 6,67 polegadas. Isso significa que você tem 88% da parte da frente do aparelho coberta por tela. É bastante coisa. Mas não é só isso. Essa é uma tela AMOLED, especificamente uma Fluid AMOLED. AMOLED fluida, segundo a OnePlus, e ela roda em 1440 por 3120 pixels. Isso dá 516 ppi de densidade. O aspecto dela é de 19.5 para 9. E ela tem suporte a HDR10 e a DCI-P3. DCI-P3 é o que vocês ouviram em Huawei P30 Pro, essas coisas, que é aquela certificação de que a tela tem cores muito fiéis, muito boas ao nível de você poder fazer umas conferências de fotografia nela e você falar, ah tá, não, a cor saiu do jeito que eu precisava e tal. É só você, nas configurações, não usar o AMOLED no vívido, usar no realista, ou então no neutro, daí você tem a cor fiel ao que ela é na realidade, ou os padrões de edição de fotografia que você precisa. E isso é muito legal. Isso aqui tem o nome de Fluid AMOLED, ou AMOLED fluido, justamente porque tem um itemzinho a mais. A taxa de atualização dessa tela é de 90 Hz, ou seja, você pode jogar jogos que suportem 90 FPS. Tudo bem, não são muitos jogos que têm esse suporte, mas tal como nós falamos lá no Razer Phone, de 120 FPS e tudo mais, é uma coisa a mais que deixa o seu telefone mais fluido, fica mais gostoso você sentir a movimentação do sistema e dos aplicativos que tem esse suporte. Então sim, você tem a sensação de que ele está mais responsível, mais rápido e é mais visualmente agradável usar quase qualquer coisa nele. É muita coisa para uma tela de alta resolução e de tamanho tão grande. E você pensa, isso vai dar impacto na bateria. E eu não imaginava um bom resultado para ele em bateria. Mas, como sempre, conduzimos todos os testes em cenário padrão por várias vezes. E o resultado dele foi bom em bateria, sim. E até fui conferir nele aqui as anotações, foi 8% de gasto da bateria dele por hora em uso contínuo de streaming. E isso é ótimo para um painel tão grande, de alta resolução e com uma taxa de atualização de tela tão alta. Isso é excelente e mostra que o sistema entende como entregar a imagem e otimizar os processos para que ele não gaste bateria no máximo o tempo todo. Este aparelho roda o Android 9.0 Pie, vai receber atualizações, como sempre é normal da OnePlus, e usa uma das customizações que vocês mais gostam aqui no Canaltech, que é Oxygen OS. Então, basicamente, é mais uma das configurações possíveis de menus, sistemas e mini opções e mini assistentes que existe em customização de fabricante. Então, para você que gosta da modificação da OnePlus, cá está. Para você que prefere um Android mais stock, mais puro, ele não tem tanta intervenção assim. Você vai sentir que os menus são bem simplificados e bem próximos à experiência padrão do Android. E, de qualquer forma, a velocidade está excelente. Não só pelo sistema, que é sempre elogiado pela fluidez, e quando não é, tem updates que consertam, inclusive teve vários quando a gente ligou ele pela primeira vez há um tempo atrás, mas tudo isso culminado com o Snapdragon 855. Para você que não faz ideia do que é, chipset topo de linha da Qualcomm nesse aparelho. Hoje, falando de 2019, esse é um dos aparelhos que está no top 10 dos mais poderosos Androids do mundo. Então, se o seu foco é jogo, se o seu foco é desempenho, facilmente esse aparelho cumpre o mesmo papel de qualquer Android topo de linha, porque ele está entre eles ativamente. Agora a parte que nos toca, cartão de memória. Tinha citado isso logo no começo e ele não tem entrada para isso. Tudo bem, como eu disse, foi uma decisão da própria OnePlus. E é e não é sacanagem ao mesmo tempo. Como a OnePlus focou em entregar o máximo de desempenho, o melhor do melhor, tem um detalhe aqui dentro, que é o armazenamento interno, que é UFS 3.0. Isso significa que, acompanhando um processador rápido, memória rápida, o armazenamento interno é rápido também. Então, de fato, eu entendo que colocar um cartão de memória de R$1,99 que você comprou no camelô dá uma experiência negativa misturando tudo isso. Então, é legal você não ter a entrada do cartão de memória e proteger o usuário da burrice. Mas, para usuários avançados que compram cartão de memória para usar em GoPro e outras máquinas de alta performance, bom, aí nós temos um problema. Mas, de qualquer forma, as opções de armazenamento interno dele também são altas. Ó, nós temos variantes de 256 GB de armazenamento interno com 8 ou 12 GB de RAM, que é muita coisa,
ou ainda 128 de armazenamento interno com 6 GB de RAM. Bom, nas versões que tem qualquer quantidade de memória RAM, você vai notar que é mais que o suficiente para o Android rodar muito bem. Se eu tivesse que lhe indicar uma, já que é um aparelho de ponta e nenhuma versão dele é barata, optaria pela de 8 GB de RAM. Afinal, é o topo de linha que vai durar muito mais tempo sendo topo de linha com tanta memória disponível. É abrir uma coisa antes de dormir e continuar aberta de manhã. E finalmente, chegando na parte de câmeras, esse setup de câmera tripla aqui atrás é interessante, porque o OnePlus sempre é aquela marca que tem boas câmeras, mas falta um pouquinho para melhorar em algum lugar. Aquilo que eu já disse uma vez em uma análise aqui do Canaltech se aplica a ele. Se você tivesse que equiparar ele, melhor iPhone, melhor Samsung, enfim, melhores marcas, com seus melhores telefones e dizer as fotos deles são igualmente boas, também se aplicaria aqui. Então qualquer crítica que eu tiver nas câmeras, não pense que é uma foto ruim. Apenas, dentre as melhores fotos, é a menos melhor. Entenderam o nível, né? Bom, a câmera principal dele é uma câmera de 48 megapixels, já vou explicar, com abertura de 1.6 wide e estabilização ótica. Essa câmera não tem o foco de tirar 48 megapixels na foto e jogar aquele arquivo enorme para você. Esse sensor usa essa capacidade para dar uma foto melhorada de 12 megapixels. Então há um processamento, escolhe-se o que é melhor, aproveita-se luz, aproveita-se informação e te dá uma foto mais trabalhada. Então não confundam o sensor com a foto final. Continuando a linha, nós temos uma câmera de 8 megapixels para telefoto, ou seja, para zoom ótico, zoom real, e é um zoom de 3x, com abertura de 2.4, equivalência de 78mm. Então, como a gente já falou, zoom a essa distância com estabilização ótica é excelente. Mas naturalmente nós perdemos detalhes, lógico. É uma foto que você sente que ela é um pouquinho mais suavizada, um pouquinho mais... mas ainda assim é uma boa foto e é uma boa implementação nesse OnePlus. E completando o kit, nós temos uma câmera de 16 megapixels, de abertura 2.2, ultra wide, equivalência de 13mm. E essa câmera é onde o OnePlus tem espaço para melhorar. Não foi nesse telefone que tudo era perfeito. Essa câmera é meio... Existem alguns problemas de cores, de detalhes, a foto sai quase que estranha. Ela é boa, mas estranha para a qualidade das outras. Especificamente a câmera principal contra a grande angular, é complicado. Ela foi feita exatamente como outros aparelhos planejam que você use. No sol, num dia bem iluminado, alguém andando de skate, ou então alguém andando no parque ou fazendo piquenique. E quanto à câmera frontal, naturalmente, a câmera que sai de dentro do aparelho, que está aqui, por incrível que pareça, ela não é uma câmera tudo isso. Ela é só ok. A graça dela mesmo é se ocultar e não atrapalhar a tela, porque para uma câmera de selfie ela é bem normal. Ela é uma câmera de 16 megapixels de abertura 2.0. Para efeito de desfoque, tudo virtual, processado por software. Para você estar bonitinho na foto, foco fixo, então tem uma distância ideal para você tirar a sua foto, você deve se acostumar com ela. E o HDR corrige bastante da captura normal que ela faria. Então, sinceramente, a câmera frontal do OnePlus 7 Pro não é o destaque dele, por mais que o fato dela entrar no corpo seja um destaque. É um paradoxo. A câmera frontal, que é o destaque do aparelho, não tem nada a destacar. E de qualquer forma, você não vai querer usar essa câmera dentro de casa ou em baixa luz, porque ela tem bastante ruído. Uma câmera frontal comum, mas num formato bem legal que sai de dentro do aparelho. E um detalhe para vocês, eu falei sobre bateria, mas deixei no ar a quantidade. Vocês talvez tenham imaginado aquela hora quanto de bateria ele teria. 4.000 mAh de bateria. É isso que está aqui dentro, que dá aquele resultado ótimo de 8% de consumo por hora. E um detalhe, ele suporta carregamento rápido de 30 watts, próprio da OnePlus, mas não suporta carregamento sem fio nessa traseira. A OnePlus não estava satisfeita ainda como estava a tecnologia para esse modelo e não colocou. Bom, afinal, vale a pena comprar o OnePlus 7 Pro? Eu diria que ele cobra muito para entregar muita tecnologia. E isso não é necessariamente ruim, afinal tem gente que tem dinheiro para gastar e ele é um ótimo aparelho. Mas para o público em geral, isso me inclui, é muito bom olhar preço. E ele é um pouco caro sim, pelo menos era quando a gente gravou esse vídeo. Não era um valor de se jogar fora. Hoje ele é topo de linha, mas cobrando por isso.
Então, eu fiz um recapzinho aqui pra gente, que é literalmente o que eu abordei nesse vídeo. Se você quer levar ele pra casa, você está levando um dos Androids mais poderosos do momento, com OnePlus por trás disso, pra quem é fã da marca e da customização. 90 Hz de atualização de tela é um negócio legal, com boa duração de bateria e, logicamente, com 100% tela na frente e com o detalhe óbvio que a gente falou no unboxing dele, que seria você desbloquear com a digital na tela o aparelho. E isso é muito interessante. Novamente, quando a gente fala de OnePlus, tem algumas coisas que estão por trás. Por exemplo, na lateral, você ter o slider físico até hoje para silenciar o aparelho e até mesmo no sistema um modo especial para você desconectar e não conseguir usar o aparelho. Esse tipo de detalhezinho aqui e ali é legal. Tela ambiente, 100% tela, digital na tela para desbloquear, são fatores muito fortes, ainda mais para quem já é inclinado a optar por um OnePlus. Ele é topo de linha mesmo. Sabe o que isso me faz pensar? O OnePlus 6T continua um ótimo aparelho. E agora que o 7 Pro foi lançado, caiu de preço. E tenho certeza que o OnePlus 6T vai cair ainda mais de preço em pouquíssimo tempo, que é a tendência natural do mercado de qualquer marca. Mas conta pra gente então nos comentários que preço que ele estava quando você assistiu essa análise. Você pode estar vendo isso daqui a 1 ano e meio e ele ser um excelente custo-benefício da época, ou então mesmo você pegou uma grande promoção e saiu muito mais barato. Conta pra gente nos comentários, vê no nosso link, preço atualizado, ficha técnica completa e diga pra gente o que achou deste aparelho. Afinal, nessa análise nós dissemos, é um excelente aparelho, não é o melhor do mundo, mas ele cobra por tudo isso. Isso é complicado. Eu sou Adriano Ponte, esse é o OnePlus 7 Pro, e esse é o Canal Tech. Até a próxima!